Sejam bem-vindos. O Hospital Universitário em São Carlos passou recentemente a fazer parte do esforço que está sendo desenvolvido para combater a Covid-19 em nossa cidade e, claro, também em nossa região. Como é sabido, muitas instituições, empresas e pessoas físicas têm-se reunido de alguma forma para, através de doações, contribuírem para que esta luta contra a pandemia seja um sucesso, colaborando assim para que os profissionais de saúde possam seguir com sua missão. A Dufiscar juntou-se a essas entidades, doando 600 aventais descartáveis ao Hospital Universitário para serem utilizados pelo pessoal de saúde. Temos connosco hoje, como convidada especial, a superintendente do Hospital Universitário, doutora Ângela Leal, que vai nos falar um pouco sobre essas ações de solidariedade. Doutora Ângela, seja bem-vinda e desde já agradeço, em nome da Dufiscar, ter aceito este convite e ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar connosco. Eu sei que a sua agenda está super carregada, por isso os nossos grandes agradecimentos por a senhora estar connosco. Estou sempre à disposição, obrigada pela oportunidade de falar sobre o HU. Obrigado. Antes de entrarmos no capítulo das ações de solidariedade, que são, obviamente, que são importantes, eu gostaria que sumariamente comentasse qual foi o esforço que o Hospital Universitário fez para que viesse a integrar as estruturas disponíveis na cidade para o combate à Covid-19. Me conta um pouco como é que foi feito esse trabalho. Foi um trabalho grande, um trabalho intenso, que mobilizou toda a equipe do HU, tanto a equipe administrativa como a equipe assistencial. Ele envolveu vários passos, né? Desde a confecção do plano de contingência, bastante amplo, com diversas fases, né? Até a mudança da estrutura funcional e da estrutura física do hospital. Desde a mudança de fluxo até o isolamento de uma ala completa só para atendimento a pacientes COVID. Então, essa ala tem 44 leitos, foi a maior disponibilidade de leitos da cidade, de toda a região, só para tratamento de pacientes com Covid-19. Além disso, nós criamos uma outra ala para pacientes não Covid, com 23 leitos. E, além disso, né, nós agilizamos a abertura da nossa UTI, que já estava em fase final de conclusão de obras, e nós adiantamos para oferecer 10 leitos de UTI para São Carlos e região. 10 leitos de UTI é uma quantidade bastante significativa, porque a UTI ela envolve um grau de complexidade muito maior de cuidado, né? São leitos que têm equipamentos muito caros, equipamentos que não são tão fáceis, não são da rotina de manejo, então você tem que ter uma equipe capacitada para isso, enfim. No total, são 44 leitos só COVID, mais os 10 leitos de UTI. Além disso, há toda uma preocupação, né, desde o início, com o treinamento, a capacitação e a segurança dos nossos colaboradores. Então, eu agradeço muito, né, a Dufiscar, a doação, é bastante significativo, o HU agradece. Houve também várias outras iniciativas de doação de pessoas da cidade, outros órgãos, como a Latam também fez doações, o Instituto Federal. Então, nós agradecemos a todos os colaboradores, porque não faltou dinheiro, o problema não é falta de dinheiro, mas como veiculado na mídia, o que você tem às vezes é uma dificuldade de aquisição por não disponibilidade dos EPIs no mercado. Então, toda doação ela é muito bem-vinda e o HU é muito grato por isso. Doutora Ângela, como é que foi preparar o pessoal de saúde para este grande desafio? Nomeadamente, qual foi a reação desses profissionais ao encararem uma responsabilidade desse tamanho? Bem, nós somos todos profissionais de saúde, né? Então, está no nosso DNA, vamos dizer assim, esse preparo, né? Essa capacidade de enfrentamento, de uma grande solidariedade, de se doar para o paciente. Mas
essa é uma situação inédita, né? Porque a gente está lidando com uma doença de alta contagiosidade para a qual não existe vacina nem tratamento. Então, obviamente que isso envolve insegurança, isso envolve medo de contaminação, né? Isso envolve uma readaptação, né, para enfrentamento. Mas a gente tem, para ajudar nessa situação, a capacitação, o treinamento, né, o preparo contínuo de proteção e até iniciativas de apoio emocional dentro do hospital, né, para apoiar todos os nossos colaboradores. Quer dizer que vocês têm uma equipe de psicólogos, por exemplo, para o acompanhamento efetivo. Sim, 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 sim. Nós colocamos à disposição de todos os colaboradores uma equipe para dar esse apoio emocional para quem precisar. Desde o início nós nos colocamos para isso, né? E existe o trabalho de educação continuada. Então, o tempo todo, a administração, a governança, ela se coloca muito junto do colaborador, muito junto daquele profissional que está lá na linha de frente, que está lá paramentado, usando os EPIs e lidando lado a lado com o paciente portador da Covid-19. Doutora Ângela, me explica como é que é a estrutura que está montada para dar assistência a esses pacientes? Ou seja, qual é a logística, qual é o passo a passo? Vamos supor, está a caminho uma pessoa com Covid-19 para entrar no HU. Qual é o passo a passo? Quais são as diretrizes? Qual é a logística? Bom, o paciente ele tem um fluxo diferenciado, tem uma entrada só para esse paciente, né? Ele passa por uma região chamada covidário. Ele é inicialmente avaliado, dependendo do estágio da doença, da gravidade, da avaliação da equipe, ele é ou encaminhado diretamente para a tomografia, para a internação, ou ele é orientado a seguir o tratamento domiciliar. Mas para isso é colhido inicialmente os exames, ele passa por toda a avaliação e por orientação. Então, ele aguarda o exame em casa, né? Inicialmente ele é um caso suspeito e ele vai aguardar em casa. Já se ele tiver um grau de gravidade maior, ele vai diretamente para a internação num dos nossos 44 leitos. Muito bem. Me fala uma coisa, quais são as principais dificuldades do hospital neste momento? Eu sei que existe alguma falta de material, mas para além disso, que a senhora já mencionou, quais são as principais dificuldades neste momento do hospital universitário? Eu diria que, neste momento, nós estamos numa situação confortável. Nós estamos numa situação relativamente confortável de disponibilidade de EPI, de quantidade de leitos disponíveis, né? A nossa ocupação desses 44 leitos, ela tem sido em torno de 10 a 15 leitos ocupados. E agora nós estamos muito mais confortáveis, porque antes a gente só tinha condição de dar atendimento àqueles casos leves ou moderados. Os que precisassem de UTI, eles eram encaminhados. Agora não. Se o paciente necessita de cuidados intensivos, ele pode ser tratado no nosso próprio hospital. Então, agora, nesse momento, depois de todo esse trabalho que foi feito aí nesses 60 dias, eu diria que a gente está muito mais confortável. Por quê? Porque todas as medidas emergenciais, todas aquelas atitudes de planejamento e de gestão que tinham que ser tomadas, elas foram tomadas. Vamos dizer que São Carlos pode respirar um pouco fundo, pode respirar, digamos que à vontade, um pouco à vontade em relação àquilo que está disponibilizado para dar apoio. Sim, eu diria que no momento, sim. Eu tenho ouvido, né, sobre a quantidade de leitos ocupados, tanto em UTI como em enfermaria das outras instituições. Então, por enquanto, eu diria que sim. Só que essa é uma situação muito dinâmica, né? Ela muda dia a dia. E é o que a gente tem visto no Brasil, a curva está em ascendência, existe uma tendência de movimento de número de pacientes, número de casos da capital para o interior. Então, é uma situação que eu diria
razoavelmente confortável, mas que a gente fica em alerta contínuo, porque de um momento para outro essa situação pode mudar. Então, a gente é mantido num alerta constante. O hospital universitário, eu acho que por aquilo que a senhora falou, o hospital universitário está preparado para um eventual agravamento da contaminação na cidade e eventualmente na região. Nós esperamos que isso não aconteça, mas as medidas estão tomadas para se houver, digamos, uma alteração do quadro. Sim, sim. Eu diria que agora nós estamos, sim. A do Fiscar doou ao Hospital Universitário 600 aventais descartáveis para serem utilizados, usados pelo pessoal de saúde. Eu gostaria que comentasse em particular essa doação, se ela está aquém ou além daquilo que é necessário e qual a importância desse material para o cotidiano dos profissionais. Essa quantidade, inclusive, ela foi dialogada, né, com o nosso setor de logística, né, ela foi dimensionada. Então, para o momento atual, ela está absolutamente suficiente, né? E como eu falei, mais uma vez, a gente agradece imensamente a doação. Ela é importantíssima porque, como eu falei, existe uma preocupação muito grande nossa com a proteção dos nossos colaboradores. E isso tem sido bastante efetivo. A gente não tem visto aqui, como tem sido noticiado em várias instituições, em vários hospitais, a contaminação dos colaboradores, muitos colaboradores sendo afastados, inclusive em grandes hospitais particulares, absenteísmo da equipe, não. Isso a gente não tem visto. Então, assim, esse trabalho que tem sido feito da gestão com a equipe de ponta tem sido bastante efetivo. Ele é importantíssimo. Por quê? Porque é uma doença extremamente contagiosa. O paciente que está na linha de frente, ele está do lado do paciente. Então, ele realiza procedimentos, ele lida com secreções do paciente, e isso tudo aumenta na UTI. Né? É um paciente entubado, que você precisa de colaboradores 24 horas ao redor desse paciente, né? É injeção de medicamentos, é coleta de materiais, são procedimentos. Então, qualquer uma dessas etapas, ela possibilita, se não tomados os devidos cuidados, a contaminação da equipe. Muito bem. Eu agora iria passar, estamos quase na reta final, eu não quero roubar o seu tempo, eu sei que está até acima com problemas para resolver, mas qual é o seu estado de espírito, o seu estado de espírito muito pessoal ao estar envolvida nesta batalha? Como é que você se sente? É desafiador, né? É bastante desafiador, é uma situação inédita. Eu sou médica, não sou só gestora, né? Eu tenho mais de 30 anos, esse ano eu faço 34 anos, né, de formada em medicina. Então, ao mesmo tempo em que é desafiador, é gratificante poder ajudar, né? E como gestora, é aquela sensação de dever cumprido, né? Olha, eu tomei todas as medidas, eu fiz tudo o que era possível ao meu alcance, eu usei todas as instâncias, eu usei todo o meu poder de gestão, né, para colaborar, para salvar vidas. E a família? Essa é uma preocupação que todos os colaboradores têm, né? Para o senhor ter ideia, há profissionais que, inclusive, se mudaram de casa, né? Por quê? Porque há sempre o medo de, ao voltar do trabalho, contaminar aqueles que ficaram em casa em confinamento, né? Essa é uma questão. Então, esse cuidado a gente sempre tem e eu tenho também. Claro, né? Doutora Ângela, estamos praticamente no final. Eu só deixaria o microfone aberto para que a senhora pudesse deixar uma mensagem para quem nos assiste. Bom, inicialmente a mensagem é de agradecimento pela doação e é também um agradecimento à universidade, né? O hospital, ele é da universidade, é o nosso HU, é o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos. Nós temos um apoio muito grande da reitoria e da sua equipe, da professora Wanda e de toda a sua equipe, né? Nos apoiando o tempo inteiro. Então, a minha palavra inicialmente é de agradecimento, é de fiquemos juntos e vamos ter esperança, porque isso vai passar. Eu sou
eminentemente uma pessoa muito otimista. Professora, doutora Ângela, muito obrigado por este pedaço de tempo que disponibilizou para nós. Muitas felicidades, um bom trabalho e que fiquemos todos em casa para vos ajudar, para ajudar vocês também na missão. Muito obrigado. Muito obrigada.